Há alguns dias eu tive contato com um vídeo de um canal chamado Paranormal Experience. É um canal que trata de temas espiritualistas, místicos, e eles receberam uma médium chamada Camila Bragé. Essa médium se propôs a receber uma mensagem de espíritos pleiadianos. Então, para você que nos acompanha no Espiritismo Sem Censura, espíritos pleiadianos seriam seres que vivem num outro planeta, extraterrestres, numa certa constelação chamada Pleiade. Então, esses espíritos se comunicariam supostamente por meio dessa médium. Só que antes dessa comunicação se estabelecer, um outro espírito pediu para participar, para trazer uma mensagem. E ele se apresentou como Chico Xavier. Então, Alain, eu queria que nós pudéssemos observar um trecho somente dessa comunicação e eu quero fazer alguns apontamentos, eu quero que você faça alguns comentários sobre essa comunicação à luz da nossa interpretação do Espiritismo. Então, vamos acompanhar o vídeo e daqui a pouco a gente vai para os comentários. Meus queridos irmãos, a nova Terra atravessa um novo nível de consciência, onde nós podemos sentir o amor divino em nossos corações. Vejam a quantidade do apoio que lhes chegam através de tantas consciências. Vós são seres multidimensionais. A vossa origem é cósmica. Irão recordar que somos todos uma família universal. A manifestação mediúnica não é o espiritismo. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Manifestação mediúnica é uma ferramenta que o espiritismo também usa, como outras doutrinas, outros cultos também utilizam. Poderia falar para você que até neopentecostais usam, podemos falar até que os católicos de alguma maneira também usam, pensando nos santos. Então, assim, não é uma ferramenta do espiritismo, é uma ferramenta que o espiritismo utiliza. Lembrando também que Kardec não imaginava o espiritismo como religião e nem religião do futuro. Ele imaginava que esse conceito espírita estaria no futuro de todas as religiões. Então essa é uma ideia importante para a gente pensar uma manifestação dessa. Quando uma médium, eu aqui não conheço o trabalho dela, não sei a capacidade dela, não estou julgando a médium, mas quando uma médium, seja ela quem for, se manifesta em qualquer ambiente e traz nessa manifestação uma assinatura, a gente já tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? O espírito evoluído, ele não está preocupado em assinar uma mensagem. Ele está preocupado em passar uma mensagem que seja edificante para todos. Quando o médium, a médium, usa uma assinatura, ela quer mais fortificar o próprio trabalho, a própria vaidade, do que a do espírito comunicante. Porque se o espírito comunicante tiver a vaidade de querer assinar uma comunicação, não é tão elevado assim o espírito. É muito interessante, Alain, que você tenha mencionado isso. Nós não conhecemos a médium e eu quero reiterar o que você acabou de afirmar, o nosso respeito pelo trabalho que ela faz, pelo trabalho que esse programa, esse podcast do Paranormal Experience tem apresentado. Como nós sabemos, e você bem disse agora, existem diversas formas de manifestação da espiritualidade que atendem a diferentes demandas que as pessoas têm por essa relação com o divino. E nós optamos, eu digo nós, porque
nós somos muito semelhantes em muitos aspectos de nossa interpretação espírita, nós optamos por interpretar um espiritismo mais prático, capaz de realmente afetar as nossas vidas, de nos transformar, de nos melhorar, para que com isso nós também possamos atuar na sociedade, na nossa comunidade, e que contribuamos então com a transformação do nosso mundo, ajudando nesse processo de progresso, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, como nós esperamos, mas, em cima de tudo isso, respeitamos todos que têm visões diferentes. E com relação a esse espírito que se apresenta como Chico Xavier, de fato, ele vem, ele assina como Chico Xavier, eu acho que é lícito, que é natural, que nós, que estamos recebendo a mensagem, e aqui eu vou colocar, no caso, aquelas pessoas que estão ali intermediando, não a médium, mas os entrevistadores ali, eles têm o direito de indagar para aquele espírito como eu posso ter a certeza de que você, que se afirma ser o Chico Xavier, é realmente o Chico Xavier. Eu acho que não tem problema nenhum de fazer isso, né? Eu acho que Kardec faria isso imediatamente para saber se realmente ele não estaria sendo enganado, porque existem espíritos que se apresentam com o intuito de perturbar, de complicar e de não ajudar. Eu não estou dizendo nem que sejam maus espíritos, mas espíritos simplesmente espíritos batedores, como Kardec chama, né? Que vêm se divertir à custa da credulidade das pessoas. Eu acho que o Espiritismo nos ensina isso. Eu acho que a fé ela é construída a partir da dúvida. Não tem problema nenhum, em meu entendimento, que eu ouça uma mensagem como essa e num primeiro momento eu duvide. Eu tenho o direito de duvidar primeiro, para que depois eu possa me convencer gradualmente, se este for o caso. Perfeito, Wilson. E é assim, a gente pode. Não é que não há problema nenhum. Um espírito elevado não vai sentir nenhum constrangimento por você duvidar que é ele que está ali falando com você. Nenhum espírito evoluído vai ficar constrangido com isso. Inclusive, é um ponto de alerta para a gente. Se o espírito se envaidecer, se sentir incomodado de você estar duvidando ou questionando a veracidade do que ele está falando, abra uma pergunta: será que aquilo é realmente evoluído que vem vindo ali trazer para mim? Então, esse é um caminho bem saudável que a gente é orientado a fazer. Lembrando que a gente tem muitos espíritos muito evoluídos, que trouxeram textos muito evoluídos que nunca assinaram. A gente pode ter essa certeza. E que eu saiba, comunicações do Chico ainda são muito raras e duvidosas as que tem por aí ainda. Né? Ele, inclusive, falava que deixaria um método para se confirmar que era ele e tal. Ninguém sabe desse método, ninguém sabe desse caminho de confirmação. Então, eu acredito que ele já fez tanto pelo Espiritismo, trouxe mais de 500 obras, ele não precisaria estar se manifestando espiritualmente para completar ou falar qualquer coisa para nós. Em outras palavras, não se iluda. Nós não precisamos nos iludir. Não é necessário essa ilusão. Porque, segundo Kardec, para que nós tenhamos certeza de uma informação que foi trazida, ela precisa ser confirmada por outros espíritos, em outros lugares. Ou seja, ainda que seja o Chico Xavier, qualquer coisa, ainda que seja, não estou dizendo que não seja, E nem né? que seja. Nem que seja, mas ainda que seja o Chico Xavier que está se manifestando ali, o que ele está falando ainda precisa de confirmação. Não é porque ele é o Chico Xavier que tudo o que ele disser tem que ser acatado. Nós ainda podemos inquirir, né, sobre aquelas informações que foram trazidas para outros espíritos por meio de outros médiuns. E esse é um método do espiritismo. O espiritismo sem censura se coloca numa posição de defender, não é uma ortodoxia espírita, mas é um método
é um método que Kardec deixou, que é um método científico, entre aspas, né, adotado por Kardec, porque o espiritismo não é uma ciência natural que dê para reproduzir. Cientificista, né? Cientificista, ou seja, não dá para a gente reproduzir em laboratório, né? Isso. Porque a gente está lidando com inteligências, é diferente, é como uma... Se fosse uma ciência, a gente podia falar de uma ciência social, de uma ciência humana e social, né? Que vai entender aí essas dinâmicas produzidas por subjetividades, então é muito difícil. Mas ele deixou um método, e esse método tem que ser aplicado para que nós possamos realmente acatar ou não uma informação que é trazida. E quanto a isso, eu vou passar para você fazer um comentário. A gente não vai comentar a fundo sobre... Tanto que nós não ouvimos a mensagem completa. Quem quiser acompanhar a mensagem completa, a gente vai deixar um link aqui. A partir do instante em que ele começa a se comunicar, porque o vídeo é muito grande, tem 2 horas essa live produzida, mais de 2 horas. Então a gente vai deixar só o trecho em que realmente ela traz a mensagem do Chico, para que você possa ouvir completamente todas as informações que o Chico trouxe. A gente não vai fazer aqui porque esse vídeo ia ficar muito longo, né? Mas eu quero que você comente, como nós assistimos, né, toda a mensagem. Comente alguma coisa sobre o conteúdo, porque esse é um outro ponto muito importante que Kardec nos traz. A gente tem que analisar também o que ajuda a determinar uma identidade é realmente o conteúdo daquela mensagem que ele traz. A linguagem, uma linguagem clara, acessível. O que aquela mensagem fala? Mais do mesmo, não traz nada relevante, contemporiza com os que estão ali entrevistando, aquele ambiente. Quer dizer, é mais uma autoconfirmação do que está rolando ali naquele canal e ponto. Outra coisa, ela adota uma voz, lembrando a voz mais idosa do Chico. Muitas pessoas têm a habilidade de imitar outras pessoas, né? Você vê o Jim Carrey, por exemplo, ele consegue imitar pessoas, inclusive mudando os trejeitos, as expressões faciais. Então, a imitação é uma coisa, uma habilidade humana. Aqui no Brasil nós temos o Marcelo Adnet, que é realmente... Nós tivemos, lembra do Chico Anísio? Quantos personagens ele criou com vozes, com personalidades tão próprias. Isso não é de outro mundo, né? Isso é realmente possível que seja feito por uma pessoa que tem determinados talentos. Isso. E aí a gente vai, então, pensando na mensagem. Eu escutei 2 vezes, nada relevante. Qualquer espírito encarnado poderia falar sobre aquilo. Muitas respostas param no meio. O Chico era de uma fala muito limpa, um português muito claro. A gente pode até falar a média interfere um pouco, tal, mas se ela estava usando a voz dele, isso só acontece numa mediunidade inconsciente. E se isso acontece numa mediunidade inconsciente, a interferência do médium é praticamente nula. Então, a linguagem dele seria uma outra linguagem, a maneira dele se expressar, dele se comunicar, seria de outra forma. E eu fico pensando assim, com tantas oportunidades de grupos sérios estudando o espiritismo no Brasil, por que ele se manifestaria num grupo místico, num grupo que só tem curiosidades, não tem uma vontade de um estudo aprofundado, né? E fizeram para ele umas perguntas também que não dão conta de justificar que aquela personalidade que está sendo arguída é ele mesmo. Estamos chegando no final aqui, nossa proposta era só fazer um comentário breve para marcar a nossa presença sobre esse acontecimento, que é um acontecimento que eu julgo importante pela grandeza que teve esse personagem para o movimento espírita brasileiro. E eu vou propor aqui um exercício. Você falou aí que eles tiveram a oportunidade, os apresentadores ali do canal Paranormal Experience, de fazer perguntas para o Chico. Então, assim, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o Chico Xavier, que pergunta eu faria? Eu vou dizer e depois você vai dizer que pergunta você faria. Eu acho que eu perguntaria para ele, Alain, se eu tivesse essa oportunidade. Chico, depois que você desencarnou, você vê alguma coisa da sua obra com olhos críticos? Você reescreveria alguma coisa do que você escreveu? E daria a ele, por exemplo, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Chico, hoje a história que evoluiu muito, nós tivemos acesso a muitos outros documentos, e nós sabemos que muitos fatos que são apresentados naquela obra como fatos históricos realmente não foram. Ou seja, aquele livro destoa da ciência oficial, seguindo então o que Kardec dizia, que se o espiritismo se afastar da ciência, nós devemos ficar com a ciência, e considerando que a história é uma ciência humana, será que você mudaria de opinião com relação a alguma coisa que foi escrito ali? Nossa, Wilson, que pergunta boa, né? Essa é uma pergunta que exigiria do espírito um profundo conhecimento da obra que ele produziu e um senso crítico também, né? Isso seria uma pergunta muito interessante, né? Você sabe que eu fico aqui pensando em muitas perguntas, até é difícil da gente separar uma. Eu queria, numa oportunidade dessa, poder me preparar alguns dias, assim, para eu aproveitar o tempo com um espírito desse nível e perguntar o mais relevante possível para o movimento espírita. Não para a minha curiosidade, né? É algo que seja relevante ao movimento espírita. Então, eu acho que eu perguntaria para ele se a religiosidade que o trabalho dele trouxe ao espiritismo se está dentro do projeto do espiritismo. Será que é assim? O espiritismo tinha esse projeto lá com Kardec de colocar tanta religiosidade, porque o Chico, a gente sabe, ele era muito religioso, e ele deu um viés muito religioso ao espiritismo aqui no Brasil. Será que isso estava na composição do trabalho de ser feito? É uma excelente pergunta, Alain, porque, de fato, até Kardec é muito claro que não. Até Kardec, analisando todas as obras de Allan Kardec, a resposta clara e definitiva é não. O Espiritismo, você disse já no início da sua fala, o Espiritismo não se propõe a ser uma religião, nem será a religião do futuro, e sim que alguns conceitos espíritas, alguns ensinamentos que são trazidos pelos espíritos para a gente, sejam adotados por outras religiões, a fim de que possa melhorar o homem e aproximar o homem da essência divina. Agora, a sua pergunta é válida, por quê? Porque será que depois de Allan Kardec teve alguma mudança que nós não sabemos no plano espiritual? Porque no Brasil o espiritismo seguiu um caminho totalmente diferente do caminho traçado por Allan Kardec. E isso é uma coisa que não deve assustar ninguém quando eu digo fato, isso. Né? É um fato, né? Então a FEB, ela conduz um espiritismo totalmente voltado para a religião. Nós sabemos que a religião, sociologicamente dizendo, é uma instituição social, e as instituições sociais têm como função primordial moldar o indivíduo para que ele faça parte de uma determinada sociedade. Ou seja, ela é uma instituição que adapta o indivíduo ao contexto já existente. E nós sabemos que não é isso que o Espiritismo propõe. Ela propõe uma mudança, uma transformação. Ou seja, o homem se transforma e transforma a sociedade. Então não é uma visão conservadora. A instituição é uma visão de conservar o que já existe, preparando indivíduos que possam pertencer àquela sociedade. Já o Espiritismo, ele é revolucionário nesse aspecto, e usando a palavra de Kardec, revolução no sentido de transformar as estruturas do que existem aí. Porque se na verdade o nosso mundo é um mundo que é conduzido pelo egoísmo e pela vaidade, pelo orgulho, né, não dá para a gente conservar esse modo de vida, não é? E olha, uma outra pergunta que eu faria, Alain, é: Chico, no Pinga Fogo, você claramente defendeu a ditadura militar, dizendo que era necessário para proteger o povo de ameaças. E nós sabemos que isso hoje, entre os historiadores, é uma narrativa que ocorreu dentro do contexto da Guerra Fria, em que você teve um embate ideológico entre Estados Unidos, que defendiam um modelo econômico, que é o capitalismo, e a União Soviética, que defendia o socialismo. Então, dentro dessa guerra de narrativas, o Chico assume um lado e critica essa ameaça comunista que, na verdade, hoje os historiadores garantem que nunca existiu no Brasil qualquer possibilidade de implantação do comunismo. Nossa, outra pergunta, né? Eu acho que essa era a dinâmica que Kardec fazia. Ele evocava, perguntava, discutia, reperguntava. Ele era um perguntador excelente.
E acredito que nessas oportunidades, se de fato é um espírito elevado, o que nós temos que voltar a ser é um perguntador eficiente. Falta esse trabalho para o espiritismo hoje, evocações e uma manifestação mais crítica em direção a uma sociedade melhor. Por sinal, você falou uma coisa que eu venho pensando que talvez possa servir de motivo para um outro podcast nosso. Realmente o espiritismo ele fala que a gente tem que se transformar para transformar a sociedade. Você sabe que eu venho pensando que a gente tem que procurar se transformar sim, mas eu acho que o espiritismo dentro do século XXI teria que atuar mais transformando a sociedade. Eu acho que a gente está muito apartado dessa política, polis, no sentido política não partidária, mas da política de transformar a vida, e isso está deixando o espiritismo num segundo plano, né? Porque nós estamos escolhendo não atuar na transformação social, nós estamos passivos perante tantos flagelos humanos, sociais, principalmente que eu estou falando aqui, ocorrendo no mundo, no Brasil e em todo lugar. Então o espiritismo tem que amadurecer para um novo modelo mais crítico, uma postura mais social, uma postura mais ativa na transformação do ser humano, mas também na transformação da sociedade. Estamos totalmente alinhados nessa questão. Eu acho que o movimento espírita tomou ao longo dos anos aqui no Brasil uma direção muito individualista, muito egoísta, do tipo, mudo eu, muda o mundo. Mas não é verdade. Mudo eu, muda você só dentro da sua casa e pouco você vai interferir no mundo se você realmente não tiver uma ação política. E quando você fala em política é muito interessante, porque discutir política é discutir a vida. Discutir política é discutir a educação, discutir política, que modelo de educação a gente quer para os nossos filhos, para o futuro, né? Que modelo de distribuição de renda a gente quer, de distribuição de riquezas, saúde, saúde física, de segurança. Enfim, são todos assuntos que são interessantes e importantíssimos. No Brasil adotou-se a ideia de que a política não se discute e religião não se discute. Não, né? Política se discute sim, religião também se discute. E você deve discutir muito. Talvez sejam os assuntos mais importantes a serem discutidos na vida. Talvez seja a política e seja a religião. Justamente o oposto do que se diz. Eu acho que tem que fugir dessa ideia de que, não, eu não posso falar de política. Não, eu tenho que falar de política. Talvez não de partidarismos, não, né? De personalidades ali dentro. Não é essa não é esse a o objetivo. Ideia. Mas falar das ideias, da organização da sociedade, em como a gente pode contribuir para mudar isso daí. Alain, eu agradeço novamente e até o nosso próximo encontro. Até, meu amigo.